Pois bem, gente, vamos dar sequência ao estudo do Tribunal do Júri. Você deve estar se perguntando por que eu pico a aula, por que eu não continuei a aula de agora a pouco, por conta do limite do tempo de gravação. Existe uma orientação da faculdade para que as gravações, cada vídeo aula, girem aproximadamente em 30 minutos. Tá? Então, por conta disso, vai chegar no momento que eu pico a aula, que eu encerro aquela aula e começo uma outra. Ok? Falamos, agora há pouco, sobre os princípios constitucionais do Tribunal do Júri. Agora eu quero falar para vocês sobre os jurados. Os jurados a quem compete por lei o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Como é que se escolhem os jurados? Todo ano, mais ou menos ali por outubro, sai uma lista anual de jurados que vão trabalhar, que vão compor o Tribunal do Júri no ano seguinte. Essa lista tem um quantitativo de nomes correspondente à população daquela comarca. Quanto maior o número de habitantes, maior a quantidade de jurados inscritos para o ano seguinte. A lei traz esses parâmetros objetivos. Tá? Dessa lista, cabe recurso em sentido estrito no prazo de 20 dias. Então, imagine que naquela lista consta uma pessoa que eu sei foi condenada por homicídio em uma outra cidade, uma outra comarca. O que o promotor, nesse caso, irá fazer? Pedir a exclusão daquele nome da lista, porque ele não preenche os requisitos para ser jurado. E o serviço no júri, gente, é um serviço obrigatório. Então, a partir do momento que você compõe aquela lista, você está sujeito a ser sorteado para uma determinada sessão. Mas eu não me sinto preparado para julgar o meu semelhante por uma questão de convicção religiosa. Minha religião não permite. E aí, como é que faz? Pois é, a prestação de serviço no júri é uma obrigação a que todos estão sujeitos. Mas você pode, por uma questão de escusa de consciência, pedir dispensa daquele serviço. Só que o juiz, em substituição, se ele acolher o seu pedido, e isso tem que ser justificado, tem que ser uma justificativa contundente, se ele deferir o seu pedido, ele vai impor a você a prestação de um serviço alternativo. Tudo bem, você não pode ser jurado por uma convicção religiosa? Ok. Você vai, durante um ano, prestar serviços no asilo do município. E se você não prestar? Se você não quiser ser jurado e não quiser cumprir esse serviço alternativo, o que acontece? Você pode ter suspenso os seus direitos políticos. Então, veja, a obrigação de ser jurado é de todos, salvo aquelas pessoas do 437 que estão dispensadas dessa tarefa. Tá? Então, por exemplo, um idoso de 80 anos, ele é obrigado a ser jurado? Não. O padre da paróquia está obrigado a ser jurado? Não. O prefeito da cidade está obrigado a ser jurado? Não. Porque eles estão nesse rol do 437. Tirando aquelas pessoas do 437, todas as demais estão sujeitas ao serviço no júri. Tem gente que adora, tem gente que odeia. Mas o certo é, precisa prestar esse serviço. Se não, tem que cumprir um serviço alternativo. Se não fizer, suspensão dos direitos políticos. Ok? Tá, mas o que precisa para ser jurado? Qualquer pessoa pode ser jurado? Não, existem alguns requisitos. Tá? Você precisa ser maior de 18 anos, você precisa ter notória idoneidade,
você precisa ser alfabetizado, você precisa ter as suas faculdades mentais e sensoriais preservadas, tá? Você precisa ter a nacionalidade brasileira, você precisa estar no gozo dos seus direitos políticos, ou seja, ser cidadão brasileiro. Desde que preenchidos esses requisitos, você pode ser indicado a ser jurado, tá? Como é que é feita a escolha? Muita gente pergunta, tá, mas como é que eles sabem da minha existência? Certamente você foi indicado por alguém, por uma entidade de classe, por um sindicato, por sei lá, viram lá que o seu grau de escolaridade te permite, tá? Que você, em tese, preenche os requisitos, enfim, alguém deu o seu nome para compor essa lista, tá certo? E detalhe, aquele que compõe a lista num ano, está dispensado no ano seguinte, tá? Então tem essa prerrogativa. Ok, e aí, você jurado, compus a lista, pode acontecer de eu não ser chamado para compor um determinado conselho de sentença? Pode. Imagine você, uma lista de 500 nomes. Dessa lista, cada sessão do tribunal do júri, dessa lista sai 25. E desses 25, só 7 são sorteados para compor o conselho. Então, precisa ter uma certa sorte ou azar para compor o conselho de sentença e julgar um determinado caso concreto. Tá entendido? E aqueles que efetivamente exerceram o cargo de jurado, foram sentar lá no banco, dentre os 7 escolhidos, e julgaram um caso concreto. O que eles ganham com isso? Presunção de idoneidade, impossibilidade de ter desconto nos seus vencimentos, tem preferência em concursos públicos e licitações como critério de desempate, tá? No caso das avaliações, tá? Desde que o edital não traga outros critérios antecedentes de desempate. Tem direito à prisão especial, caso você venha a ser preso provisoriamente, cautelarmente, por algum delito. Então, são alguns direitos e vantagens que o jurado tem em razão do efetivo exercício. E lembrando, o jurado, ele é um funcionário público para fins penais, está lá no 327 do Código Penal. Então, se, por exemplo, um jurado deixou-se corromper para condenar ou absolver alguém, ele pode vir a responder pelo crime de corrupção. Por quê? Porque ele é funcionário público para fins penais. Tá entendido isso? Ok? Pois bem, gente. Procedimento no Tribunal do Júri. Nós vimos lá atrás que o procedimento é uma sequência ordenada de atos processuais que vão desde o oferecimento da peça acusatória até a sentença final. E a sequência é o caminho que o processo percorre do início até o fim. O Tribunal do Júri, ele tem uma particularidade. Por quê? Porque o procedimento do Tribunal do Júri, ele é bifásico, ele é escalonado, ele é dividido em 2 fases distintas. A primeira fase é chamada de sumário da culpa. O que é esse sumário da culpa? Ou judicium accusationis. O sumário da culpa é a parte do processo que vai desde o oferecimento da peça acusatória
até o momento em que o juiz togado, ao final dessa primeira fase, toma uma de 4 decisões possíveis. Pode ser uma pronúncia, uma impronúncia, uma absolvição sumária ou uma desclassificação. A única dessas 4 que vai a júri, nós vamos ver isso na semana que vem, é a pronúncia. Então, a primeira fase do julgamento bifásico, do procedimento bifásico, ela vai desde o oferecimento da peça acusatória até o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, até o momento em que, contra aquela decisão de pronúncia, não caiba mais recurso. Nesse instante está fechada essa primeira fase. Essa primeira fase, ela se desenvolve toda ela perante o juiz togado. É um processo como outro qualquer. Nessa primeira fase, não há participação dos jurados. Nessa primeira fase, não há julgamento plenário. Nessa primeira fase, é feito um juízo de admissibilidade da acusação. Vai saber se aquela acusação é admissível, é plausível para ser levada a julgamento plenário. É como se fosse um filtro antes de ser levada a julgamento pelos jurados na segunda fase. Essa é a primeira fase que nós vamos esmiuçar daqui a pouco, ok? A segunda fase é chamada de juízo da causa, ou judicium causa. Nessa segunda fase, aí entra o julgamento plenário. Aí entram as figuras dos jurados. Essa segunda fase, ela tem início com a providência do artigo 422 do CPP. Nós vamos ver isso depois que o 422 fala: as partes serão intimadas para dizerem quais provas desejam produzir em plenário. A partir desse momento, do despacho do juiz que abre o 422, até o trânsito em julgado da sentença a ser prolatada pelo tribunal do júri, pelo colegiado, pelo tribunal do júri, todo esse período compõe essa segunda fase. Essa segunda fase, ela é repartida em uma etapa preparatória e o julgamento plenário propriamente dito. A etapa preparatória é as partes dizerem quais provas desejam produzir, o juiz decidir sobre esse requerimento de provas, o juiz fazer um relatório do processo, designar a data para o sorteio dos jurados, designar a data para a sessão, haver o sorteio dos jurados, a intimação dos jurados, das partes, das testemunhas. Tudo isso faz parte dessa etapa preparatória. Para lá na frente, na sequência, haver o julgamento plenário. O momento que você já deve ter visto, já conhece, de 7 jurados sentarem no banco e, por maioria de votos, decidirem o destino a ser dado àquele réu, àquele caso concreto. Então, a segunda fase envolve essa etapa preparatória e o julgamento plenário. Nós vamos ver tudo isso, todos esses detalhes, etapa a etapa. Nós vamos gastar várias aulas com o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é o último tema nosso dentro desse semestre. Então vão ser várias aulas onde nós vamos analisar vagarosamente todas as etapas dentro de um julgamento do Tribunal do Júri. Ok? Pois bem, então, procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Primeira fase, sumário da culpa. Segunda fase, juízo da causa. Nós vamos primeiro, antes de mais nada, ver a primeira fase, o sumário da culpa. Ok? Pois bem, o sumário da culpa, gente, como eu te disse,
toda essa primeira fase se desenvolve perante o juiz togado. É um processo como outro qualquer. O rito, o procedimento, se assemelha ao procedimento ordinário do CPP que nós vimos lá atrás, com algumas particularidades. Tá? Com algumas particularidades. Primeiro, existe o oferecimento da denúncia, que é a peça que dá início à ação penal. Pode ser uma queixa-crime? É raro, mas pode ocorrer. No caso de uma ação privada subsidiária da pública, pode ser uma queixa substitutiva. Tá? É raro, mas pode existir. Geralmente é uma denúncia oferecida pelo Ministério Público. Essa denúncia, ela vai para o juiz, para que o juiz decida sobre o seu recebimento. Ele pode indeferir, rejeitar ou receber, dentro daquelas mesmas observações que eu te dei lá atrás quando nós estudamos o rito ordinário. Se ele receber, ele vai mandar citar o réu para oferecer sua defesa preliminar no prazo de 10 dias. Essa defesa preliminar é o primeiro momento em que o réu vai falar nos autos. Então ele pode, se quiser, oferecer eventuais preliminares de mérito, arguir eventuais preliminares de mérito, arguir prejudiciais de mérito. Não precisa, mas se quiser pode rebater o mérito. Não precisa, mas se quiser pode arrolar a testemunha. E se tiver interesse em ouvir testemunha, tem que arrolar nesse momento. Essa oitiva de testemunha, deixa eu te esclarecer uma coisa. Aquelas testemunhas que são arroladas pelo MP na denúncia e que são arroladas pela defesa dentro da defesa preliminar, elas têm um limite de 8, não se incluindo aqui a vítima, os informantes e as testemunhas referidas. 8 por fato. Então, se eu tenho 2 homicídios, 8 mais 8. E detalhe, essas testemunhas que são arroladas nessa primeira fase são aquelas para serem ouvidas na primeira fase. Não são aquelas que vão ser ouvidas lá na frente no plenário pelos jurados. Não são essas. São testemunhas para serem ouvidas perante o juiz togado, na primeira fase do procedimento. Lá na frente, na segunda fase, vai ter um outro momento em que a acusação e defesa vão poder arrolar testemunhas dessa feita para serem ouvidas no plenário. Mas aí é uma outra história. Nesse primeiro momento, vão ser arroladas pelas partes aquelas testemunhas que vão ser ouvidas na primeira fase perante o juiz togado. Está entendido? Pois bem, apresentou a defesa preliminar. O que acontece? Vai para o juiz. Vai para o juiz decidir sobre eventuais preliminares de mérito, eventuais prejudiciais que foram alegadas. Aqui, uma inovação. A lei não traz aquela fase da absolvição sumária. Lembra lá do 397, que o juiz pode absolver sumariamente o réu, se presente uma daquelas hipóteses? Pois é, aqui não tem. Por que não tem? Porque ao final dessa primeira fase, uma das decisões que pode o juiz tomar é justamente a absolvição sumária. Então, pelo princípio da especialidade, se eu já tenho absolvição sumária um pouco à frente, para que eu vou ter uma no meio do caminho? Não preciso. Mas eu posso ter alguma situação em que o juiz resolva desde já absolver sumariamente e matar o processo ali no nascedouro? Pode. Por exemplo, descobriu-se, depois da apresentação da defesa preliminar, que o réu, ao tempo do fato, tinha 17 anos de idade. Ora, se ele tinha 17 anos de idade, ele é inimputável. Se ele é inimputável, ele não vai ser julgado perante o tribunal do júri, mas sim na vara da infância e juventude. Preciso, nesse caso, levar o processo até o final da primeira fase, com coleta de prova oral, depoimento de testemunha, interrogatório de réu, para só então absolver sumariamente ele?
Não, é desarrazoado eu fazer isso. Então, em situações pontuais, excepcionais, eu posso me fazer valer da absolvição sumária, ainda que a lei não preveja isso textualmente dentro do procedimento do júri. Tudo bem? Se o juiz não vê nenhuma hipótese ali de acolhimento das teses defensivas, o que ele vai fazer? Ele vai impulsionar o processo à fase instrutória. E lembrando você que aqui há o princípio do indúbio pro societatis. Na dúvida, o juiz vai impulsionar o processo para a coleta da prova oral. Então, vai ser designada uma audiência una em que a vítima, se houver ainda, vai ser ouvida, depois as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e, por último, o interrogatório do réu. Tá? As mesmas observações, os mesmos apontamentos que eu fiz quando estudamos o procedimento ordinário valem aqui. A forma de perguntar, tá? Quem é que começa perguntando, se é o juiz, se é as partes, pergunta direta, enfim, tudo aquilo vale aqui também, tá? Colheu toda a prova oral, o que acontece na sequência? Nós vimos lá no procedimento ordinário que nós temos a fase do 402, as diligências finais do 402 do CPP, que é a possibilidade das partes requererem diligências complementares, né? Especialmente de fatos novos surgidos durante a instrução. No procedimento do júri, nessa primeira fase, não há essa previsão. Colheu a prova oral, diz a lei, as partes, a começar da acusação e depois a defesa, vão apresentar os memoriais, vão apresentar as suas alegações finais. Apresentou as alegações finais, que é o momento em que as partes vão falar por último dentro dessa primeira fase, antes da decisão do juiz, o processo segue para o juiz. Tá? Para quê? Para que o juiz possa tomar uma de 4 decisões possíveis: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desclassificação. É importante frisar que nas alegações finais, as partes costumam, no rito do júri, nos processos do júri, ser um tanto quanto comedidas. Não expor tão a fundo as teses como fariam em um processo normal, porque pode quebrar uma estratégia de plenário. A defesa, por exemplo, ela pode manifestar-se no sentido de que deseja expor as suas razões finais, os seus argumentos, as suas teses defensivas em plenário. Existe algum problema em relação a isso? Não. Por quê? Porque pode ser uma estratégia. Se a defesa vier desde já alegando lá legítima defesa, afastamento de qualificadora, homicídio privilegiado, já vai estar espelhado para a acusação, quando for a julgamento plenário, se for o caso, que as teses que o defensor vai trazer vão ser aquelas, lá no plenário. Então, muitos advogados de defesa, ao invés de abrirem a caixa de ferramentas e já trazerem desde já as teses defensivas, serem mais comedidos. É claro que tem alguns que lançam mão de tudo aquilo que for possível para tentar evitar o júri. É uma estratégia. É uma estratégia de atuação dentro do tribunal. Tá? Agora, se ele vê o mínimo de possibilidade de escapar do plenário do júri, de tentar matar o processo ali, seja por meio de uma desclassificação, de uma impronúncia ou de uma absolvição sumária, ele traz tudo aquilo que for possível trazer de tese defensiva naquele momento. Está entendido? O artigo 402 do CPP traz lá um prazo de 90 dias para a conclusão desse procedimento. Esse prazo é muito exíguo e dificilmente ele é cumprido à risca, para se chegar ao final dessa primeira fase com 90 dias. Geralmente,
para réus presos, você tenta o máximo possível cumprir esse prazo, sob pena de constrangimento ilegal, sob pena de você, amanhã ou depois, ter que soltar o camarada por excesso de prazo. Tá? Agora, processo em que o réu está solto, muito difícil você cumprir esse prazo de 90 dias. Tá? Então você prioriza os processos de réu preso e deixa os de réu solto para aquilo que for dentro da possibilidade. E aqui, lembrando aquela súmula 52 do STJ, encerrada a instrução, não há mais por que acolher a tese de excesso de prazo, tá? Para evitar justamente que a defesa, com base nesse tipo de argumento, venha a querer a soltura do réu. Tá? Essa súmula que nós vimos lá atrás quando estudamos o procedimento ordinário. Ok? Pois bem, com isso, nós terminamos a aula de hoje. Na próxima aula, na semana que vem, nós vamos estudar pronúncia, impronúncia, absolução sumária e desclassificação. Nós vamos esmiuçar quando que o juiz vai lançar mão de cada uma dessas 4 modalidades. Em quais situações o juiz vai pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar. Existem várias situações que nós vamos ter que abordar, mas isso nós vamos fazer oportunamente na semana que vem. Estudem, não se limitem a assistir a aula virtual, não se limitem a apenas ler aquela apostila que eu lhes encaminhei. Pegue um livro de doutrina e dá uma lida, para poder complementar esse estudo do instituto que não cai, ele despenca em concursos e exames, que é o Tribunal do Júri. Ok? Continue se cuidando e nós nos encontramos de novo na semana que vem. Até lá.